Então eles tiraram o templo daqui e colocaram um templo aqui. Uau! E aí você vê aquele monumento daquele tamanho, você fala, como é que tiraram? Eles cortaram assim, ó, na serra. Pegaram os pedaços de concreto e tiraram e colocaram em outro lugar. Então você olha e fala assim, bom, construir um prédio hoje em dia é o mínimo que eu espero de você. Quais foram os países que mais te surpreenderam, para os quais você foi? Que você falou, nossa, eu não esperava tanto desse país. Meu país favorito, assim, até hoje é o Peru. Peru! E eu não esperava. Você falando em Peru, tem alguma história sobre a Laguna de Churup no Peru? Tem muita. Me falaram, Tem obrigada, muita Oscar. Me falaram que não foi tão legal subir aquela laguna. O que aconteceu? Não foi. O que acontece? O Peru foi um acontecimento. Quando eu e o Oscar, a gente gosta de viajar uma vez por ano, a gente se relaciona desde 2016, então foi 2017, 18, 19 e 20. Então foram 4 viagens aí, né? E aí, quando nós escolhemos o Peru, a gente não sabia muito bem o que esperar. A gente tinha visto umas lagunas que a gente achava incrível, porque gostamos de landscapes, assim. A gente gosta de lugares que sejam naturais, assim, muita ligação com a natureza. E aí, quando a gente escolheu ir pro Peru, a primeira cidade que ficamos foi Lima. E Lima fica a uns 2.000 metros acima do nível do mar. E eu nunca tinha entendido muito bem por que jogadores de futebol, por exemplo, têm que ir pro Peru 2 dias antes pra se acostumar. Eu falei, gente, isso é besteira, imagina, normal. E aí, nós fomos pra Lima, então Lima tava tudo bem, tava tudo certo, ficamos uns 4 dias em Lima e depois nós fomos pra Huaraz. Huaraz é onde tem a Laguna 69, Laguna Ilhaganuco, Xalapa, Xurupe, tem um monte de laguna lá. E é tudo tipo assim, você vai subindo muitas montanhas até você chegar lá em cima. Aí ali em cima tem uma laguna, que ou é um lago mesmo, ou é água de geleira, que a geleira derreteu, não sei o quê. Então, assim, é muito bonito. E aí, a primeira laguna que nós fomos foi a Xurupe. A gente falou, vamos aí, primeira, e a gente não tem preguiça, não. É aqui, ó, vamos. E aí nós subimos, só que no caminho a gente descobriu que a laguna ficava a 5.000 metros de altitude. Misericórdia! Então, era assim, era 2 passos e uma respirada. Era mais 2 passos e uma respirada. Tem gente que leva cilindro de oxigênio. E a gente indo, e só que tava eu, o Oscar, um casal e 2 casais que a gente se encontrava nos meios de caminho, assim, ó. Mas só, tinha mais ninguém. E aí, a gente chegou até lá e meu estômago estava embrulhadíssimo. Eu quase vomitei, a pedra tava rodando, assim, ó, na minha frente. Falei, eu vou sentar aqui rapidinho, eu já volto. Aí eu sentei, meio que dormi 5 minutos, assim, ó. E voltei. Aí, no que eu voltei, eu tava bem. E aí, a gente viu um lugar, é uma laguna incrível. Que, assim, é um caminho que ele vai indo assim, né? Tipo, em zigue-zague. Então, você não sente que tá subindo tanto. Mas quando você chega na metade do caminho, você já tá exausto. Exausto é a palavra. Então, a gente parou muitas vezes. Eu passei bem mal. O Oscar foi bem melhor do que eu. Aí, pras outras lagunas, a gente já mascava folha de coca. E aí ficava com a folha de coca aqui do ladinho. Lá é legal, né? Então você pode utilizar justamente por causa da altitude. E aí ficava com folha de coca aqui, ó. Parecia um cabrito mesmo. Colocava aqui, ó. Ficava mascando e subindo. Ela ajuda em quê? Então, de acordo com o que a gente ouviu lá, ela meio que ela dá uma inibida nessa pressão oxigênica. Nem sei se a palavra existe. Que existe no nosso corpo. Tá existindo agora. Então, é como se você fosse subindo e as coisas ficassem melhor, assim. Porque a primeira vez eu senti um enjoo, uma ânsia muito grande. Literalmente, tipo, meio que rodava. E é falta de oxigenação no cérebro, né? Que é você tá muito alto.
Então, eu acho que ela dá uma equilibrada nisso. Eu não sei como é o chá de coca aqui no Brasil, por exemplo. Se eu consumisse coca, eu não sei se ia me dar um barato. Porque parece bem forte que ela dá uma segurada boa. Uau. Então, eu acho que deve ser isso. Nossa, eu nunca tinha Mas visto a gente isso. não tomava chá de coca, não. A gente mastigava a coca. E podia engolir ou tinha que cuspir? Não, você mastigava. Aí tem um gosto de mato. Se você já comeu mato, você vai saber do que eu tô falando. Já? Aqui, ó, tem matinho gosto de aqui. mato, Fora de casa. É tipo um chá de boldo. Nossa. Que não é gostoso. É ruim, é amargo, assim, dá meio que uma prendida. Mas, como você tá no movimento, você vai. Nossa. Entendeu? Eu nunca tinha ouvido disso. Pois é. Aqui também. Mas o Peru é um país, assim, que eu amo muito. E eu recomendo a todo mundo. Mas é pé no barro. Entendeu? Não é turismo. Existe um turismo luxuoso lá, né? Mais em Lima. Mas assim, se você vai para os outros lugares, pé no barro. E eu amo. Mas é isso que eu ia falar. Acho que essa que é a maior diversão da coisa, né, meu? De você sair do seu conforto pra explorar uma coisa nova. Pois é. Porque se é pra ficar no conforto, vai no Google Earth, pesquisa qualquer parte do mundo e cai lá. E o Egito? Exatamente. O que você achou do Egito? O Egito eu acho que é onde todo mundo devia ir primeiro. Uau! É porque eu acho que a gente, quando você pensa em viagem, por exemplo, minha primeira viagem em Londres, quando você pensa em viagem, você pensa em Europa ou Estados Unidos. É assim que somos condicionados a pensar, né? E eu gosto muito de história. Não sei muita coisa, né? Porque não sou nenhuma expert, eu só gosto. E aí eu acho que, por exemplo, eu fui pra Itália. Né? Então, eu nunca fui pra Grécia, me falta, existe uma lacuna aí nesse meio do caminho que eu preciso preencher. Eu vou preencher. E aí, a gente vai pra Itália, vai pra Grécia, vai pra Espanha, vai pra Inglaterra. A gente normalmente faz esse tipo de turismo. E aí, quando você vai pro Egito, você vê que tudo que você conhece até hoje nada mais é do que uma cópia. Uau! Porque ali, quando você vai para Roma, você vê coisas do século 2, 3, 4, né? A partir daí. E aí, quando você chega no Egito, você vê coisas de 3.200, tipo, de antes de Cristo, entendeu? Então, quando você entra num templo egípcio, você vê que ele é igualzinho a uma igreja romana católica. Você fala, caraca, os católicos copiaram na cara dura. Isso aqui é uma cópia. Na verdade, o que os romanos fizeram, eles invadiram os templos egípcios, colocavam gesso em cima das escrituras egípcias e colocavam escrituras deles. Então, a estrutura de colunas e tal é tudo egípcio. Uau! Então, quando você vai ali, você entende o ser humano buscando um deus, porque os deuses antes eram a natureza, eram os faraós. E aí, de repente, esse deus foi se transformando num humano, que aí já não é mais um deus da natureza, ele é um homem. E aí você vê essa transição. Né? E aí quando você chega na Itália, quando você chega na Igreja Católica, você toma um susto. Você fala, ixi, pera, estava acreditando nisso aqui até agora, isso aqui não é exatamente aquilo que eu achei que fosse. Uau. Fora que é tudo muito grande. Então, se você for pensar na logística de tudo, de como era construído, de como era feito, de como era manuseado, Abu Simbel é um negócio fora do normal, assim, porque é um templo que eu não sei te mensurar por tamanho, assim, mas é enorme. É um templo que ia ser submerso, porque eles construíram o rio Nasser, que lá tem o Lago Nasser, né? Tem o rio Nilo, e tem o Lago Nasser, porque o rio Nilo, quando enchia toda a cidade. Eles vivem ali em torno do rio, né? Onde tem água. E aí, alguns templos iam ser inundados. Então, eles tiraram o templo daqui e colocaram um templo aqui. Uau! E aí, você vê aquele monumento daquele tamanho, você fala, como é que tiraram? Eles cortaram, assim, ó, na serra. Pegaram os pedaços de concreto e tiraram e colocaram em outro lugar. Então, você olha e eles falam assim, bom, construir um prédio hoje em dia é o mínimo que eu espero de você.
O mínimo que eu espero é um prédio. Nossa, eu não sabia dessa história. Que legal, adorei ouvir Pois isso. é, então, tipo, o Egito é a construção de civilização, assim, de como a gente vive hoje. Então, eu acho que assim, a gente vai pra Itália e se acha muito coerente. Se você vê que a Itália é uma cópia, você vai falar, peraí, alguém já teve essa ideia antes. Você foi em qual primeiro? Você foi na Itália ou no Egito primeiro? Na Itália. Ah. Mas se eu pudesse falar pra algum seguidor que nunca viajou na vida, vai pro Egito primeiro. Vai pro Egito, Grécia, aí sim você vai pra Itália. Aí depois você vai pra onde você quiser. O que você achou da China, falando em viagem? O que você achou da China? Tipo, nos lugares que você visitou? Que é um país polêmico. É um país polêmico, mas ainda mais hoje em dia. Cara, eu amo a China. Eu acho que a China é muito mal interpretada por todas as pessoas que não conhecem a China. Eu acho que culturalmente é um Everest de diferença do que nós temos. Né? A cultura asiática ela é extremamente rica e 100% diferente daquilo que a gente conhece. Né? Em relação a respeito aos mais velhos, respeito ao seu chefe, carga horária de trabalho, como se vive, seu salário, o que você come. Eles passaram por guerras que nós não passamos, eles passaram por momentos históricos que nós não passamos. Então, quando a gente vê o chinês comendo cachorro, a gente entende, depois que você vive lá. Tô falando que eu concordo, nem carne eu como, mas enfim. Você entende que era ou comer o cachorro ou comer o filho. Então, vamos comer o cachorro, entendeu? Então, você entende. Aí tem algumas questões culturais que estão mudando. Mas eu acho que a China é um país que ele é muito rico. Uhum. Ele é muito rico e muito pobre ao mesmo tempo. E ele é muito belo, assim, em vários aspectos. É um país que ser chinês não deve ser fácil. Mas como estrangeira morando lá, eu tinha uma vida bastante confortável. Assim, eu ganhava em dólar, o que para os chineses é muito, né? Porque a moeda chinesa era bastante desvalorizada naquela época. Hoje em dia eu não sei mais como tá em relação ao dólar. Mas mas tem que ir. É uma experiência. A China é uma experiência que você vai vivendo seu dia a dia. Você vê velhinhos cuidando dos filhos, dos netos, né, na verdade. Então, por exemplo, se eu engravidar, quem cuidaria do meu filho seria minha mãe. Porque, em teoria, a gente tem um filho na melhor fase da nossa vida. Então, não é justo a gente perder a nossa juventude para criar uma criança, sendo que a educação da criança é responsabilidade dos mais velhos. Uau! Então, você fica... Caraca, como assim? Então, aquelas senhoras andando com os netos aqui, naquela cesta de filme. Não é em todo lugar, né? Tipo, Xangai já é uma cidade mais cosmopolita, então tem... Eu falei certo essa palavra? Cosmopolita ou cosmopolitana? Uma das duas, também. Eu não sei. Mas aí a gente vê uma tecnologia muito louca tal. Então, assim, ao mesmo tempo que existe uma tecnologia de primeira qualidade, existe plantações de arroz em que famílias trabalham há décadas ali. Enfim. Então a China é um acontecimento, assim. Não dá pra colocar a China numa caixinha, né? A China é o maior país do mundo. Ainda é o mais... Não dá. Não sei, é mais populoso pelo menos. Então, junta bilhão de pessoas que tem por lá, não dá pra você falar, a China é isso, né? Não dá. Eu acho que todos os lugares do mundo, né? Nós todos somos muito diferentes. O Brasil é do jeito que é porque o norte, nordeste, sul, sudoeste, centro-oeste é um diferente do outro. E assim a gente se junta. E com a China é a mesma coisa. Então tem gente de Xangai que não concorda com gente de Hong Kong. E tem gente que Hong Kong nem faz parte da China, né? Faz parte, mas não faz. É tipo um Vaticano dentro da idade. Aqui não é muito bem aqui que a gente queria estar. E estão passando por um período complicado recentemente. Pois é. País que você ainda não foi e que você quer muito visitar, além da Grécia. Ai, meu Deus, eu tenho uma lista tão grande. Olha, eu tenho o sonho de conhecer. Não é nada óbvio. Laos, Camboja e Vietnã. Não, total. Os três, assim. Botsuana, Quênia, Tanzânia, Senegal. Eu tenho muita vontade. Muita vontade. Eu tenho vontade para a Índia e Nova Zelândia. Eu acho que esses são os
top 10 da minha vida hoje. Uau. Ah, e a Grécia vem depois. A Grécia tá ali, ó. Mas Grécia, Espanha, Portugal, esses países eu tenho muita vontade de conhecer, mas é uma coisa que assim, daqui a pouco eu conheço. Entendeu? Eu tenho outros lugares que eu tenho vontade de ir. Não é prioridade. Por que Laos, Vietnã e Camboja? Eu acho que cultura asiática, depois que eu fui pra Coreia e pra China, e você convive ali dentro, eu acho que é interessante a gente ver como as diferentes culturas se dão. E eu acho que o Vietnã é um país que sofreu muito com guerra e é muito atual, né? Então é um país que se reergueu dos anos 80 pra cá. Então é um país novo, em teoria. Novo pra eles mesmo, de cultura e tal. E aí eu acho que eles são muito ricos. Aí Camboja e Laos sofreram junto com essa guerra, né? Então eu acho que é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Tal como Chernobyl, que eu não falei aqui. Nossa, deve ser incrível. Mas eu tenho muita vontade de ir a Chernobyl e, assim, me conhecer. Eu tô... Ih, filha. Aqui, eu já falei sem Chernobyl, quero ir pra Rússia, quero ir pro Japão também. Vamos aumentar essa lista. Vamos entrando aqui, ó. Então eu acho que são países que me inspiram no sentido de uma construção, assim, que começou agora, do nada, de novo. Então eles estão se descobrindo. E fora que a natureza de lá é muito maravilhosa. Tipo, é um país que, naturalmente falando assim, é muito bonito. E o Camboja tem, né, uma parte que tem um templo lá. Eu não sei o nome. Mas, nossa, é muito bonito. Putz, enorme. Que é uma ruína. É uma ruína enorme. E eu tenho muita vontade de ir pra lá. Eu também. Eu não sei o nome dele. Nossa, eu recebi uma proposta de emprego no comecinho desse ano. Pra eu ir pra uma escola, assumir uma escola no norte do Camboja. E aquilo mexeu comigo, cara. E justamente por causa desse templo aí. Sonho em conhecer esse templo. Deve ser uma coisa de louco. A sensação que a gente deve ter num lugar desses, cara. Nossa, deve ser muito. Sim. Ai, como é bom falar de viagem. Eu acho que então, eu falo pros caras, eu acho que a minha maior saudade é não poder planejar uma viagem. A gente viajou em 2020, né? A nossa última viagem foi Egito, Jordânia e Paris. Uau. Paris eu já tinha ido em 2013, já conhecia, e aí eu fui de novo. Aí a gente voltou pro Brasil, tipo, em março de 2020. Nossa! 10 dias depois, 15 dias depois, quarentena. Então esse ano a gente não planejou nenhuma viagem, não foi pra lugar nenhum. Então existe uma lacuna, assim, na minha vida, de tipo, esse ano não terminou. 2020 pra mim ainda tá acontecendo. Só vai terminar quando tiver uma viagem pra aquele ano. Pois é. O que você gostaria? Só fecha meu parênteses. O que você gostaria que esse plano de viagem fosse pro próximo destino? Tipo, porque tem que compensar, né? Depois dessa pandemia maluca, tem que ser uma coisa, tipo, muito boa pra compensar o que perdeu. Exatamente. Olha, eu acho que eu iria para os países africanos. Uau! Eu me interesso muito pela cultura africana. Eu acho que também é uma cultura ancestral e também é da onde nós viemos, né? O tráfico de escravos acontecia de lá e escravos foram pro mundo inteiro. Então, não tem como falar que não existem raízes ali para todos os povos. E eu sou bem apaixonada por danças africanas, então o Senegal tem uma escola de dança lá, não vou me lembrar o nome, e tem uma escola de dança que é dança africana e eles dão aula e é incrível. Nossa. Então eu tenho muita vontade de fazer esse intercâmbio com eles, meio que ficar um tempinho ali pra ter a oportunidade de fazer aula de dança com eles. E eu gosto muito de safaris. Aí entra uma parte que não é tão cultural, pessoal, como parte cultural, os 5 maiores mamíferos que tem, e a gente poder, enfim, olhar tudo que eles têm em relação à natureza, que eu sou bem apaixonada por bicho. E bicho tem eu falo pra minha mãe, se um dia eu for pra Tanzânia e não voltar, é porque um elefante me levou. Porque eu vou ser o tipo de pessoa que vou querer descer do carro e ir lá abraçar o elefante, entendeu? Sair por ali pegando um gorila, não posso fazer nada disso. Mas eu quero, entendeu? Vai que tem um dando bandeira, né? Exatamente, entendeu? Eu só queria dar um abraço. Tem um hotel que eu não gosto muito desse tipo de turismo, mas tem um hotel que as janelas no café da manhã ficam abertas e as girafas, elas entram com a cabeça delas assim, ó,
pra pegar as frutas e tal. Uau. Tem umas comidas que são separadas pra elas. É claro que elas estão lá porque todo mundo dá comida pra elas, né? Mas, sendo a comida certinha, tipo frutas, folhas e tal, aí, nossa, eu dou. Nossa. Monto em cima da girafa e vou embora. Eles nunca mais me veem. É o animal que eu... É o animal? Ok. A girafa tá no meu top 3 de animais que eu quero, assim, tocar, sabe? Falar assim, vem aqui, minha filha, deixa eu sentir você. Sim. Porque é muito grandioso esse bicho, né? Que animal que você quer tocar? Além do elefante. Que animal que você quer ir lá e falar, vem aqui, querida? Olha, os mamíferos eu acho que todos. Porque eu sou muito louca por, assim, bichinho. Mas eu acho que um animal que eu gostaria de tocar e que eu acho que é um dinossauro é uma baleia jubarte. Oh, yeah. Sim, total. Porque ela a girafa é enorme. Mas a baleia jubarte, ela é um acontecimento. Ela é um negócio muito grande e muito leve. E ela tem uma velocidade embaixo da água que é um negócio fora do normal. E ela respira oxigênio. Então eu acho que é um bicho tão complexo. E eu acho que é um dinossauro. É um dinossauro que a gente tem aí. É. E eu acho que baleia, jubarte e elefante. Eu sou mais do elefante do que da girafa, embora eu ame girafas. Acho que elefante é uma coisa que também, pra mim, também é um dinossauro, assim, que eu amo. Já viu algum em algum zoológico, talvez? Zoológico eu fui quando eu era mais nova só. E aí eu fui no zoológico com o colégio. Eu nem lembro se tinha elefante lá, mas normalmente eu não gosto muito de ir nesses lugares hoje em dia. Eu fui no aquário de São Paulo porque lá tem alguns animais que são resgatados. Né? Animais que são ou eram de contrabando, ou eram maltratados, ou então nasceram em cativeiro e já não tem mais condições de retornar à natureza porque vão morrer. Então ali eles têm um trabalho mais bacana nesse aspecto. Ai, que legal. Mas normalmente eu não gosto muito de ir nesses lugares que tem animais como entretenimento. Uhum. Eu também. Não dá, né? Dói um pouquinho o coração, né? De ver eles então. trancados. Não importa, acho que não importa quão grande o espaço seja. Não se compara ao habitat natural. Exatamente. Exatamente. Eu acho que tá numa pandemia dentro de uma mansão. Embora seja uma mansão, são 4 paredes. Não tem liberdade. Então tem uma hora que você fala, quero sair daqui, entendeu? E o bicho é a mesma coisa, ele também sente. Então eu acho que eu não sou muito a favor, assim, desse tipo de entretenimento. Eu prefiro outras coisas. Tamo junto, eu concordo. Você falou que foi no zoológico quando era criança. Falando em criança, uma outra história que eu ouvi foi juntar o acampamento de escola em Brotas. Um acampamento em Brotas. Meu Deus! A gente tem que comparar as versões do fato, né? Vamos lá. A versão que eu ouvi. O teu colégio tava lá, sentadinho, bonitinho, ouvindo os monitores apresentarem o que aconteceu no dia e tal. E tinha um outro colégio chegando. E vocês iam ser apresentados pra ele. Pois é. Do nada, no meio da apresentação do monitor, o Willy levanta a mão. Alguém quer ser meu amigo? Aconteceu. É a história mais aleatória da minha vida. Mas eu achei tão bonitinho. Eu nem lembro o que tinha acontecido. Era outro colégio. Aí sabe como é colégio, né? Colégio sempre tem aquela rivalidade. Então, o colégio não vai estar bem com o seu colégio, entendeu? E aí eu lembro que os monitores estavam falando pra gente se encontrar e ser amigos, né? Conhecer as outras pessoas bem e poder, enfim, dividir, compartilhar. E na minha cabeça era assim, gente, se a gente tem que ser amigo das pessoas, então alguém tem que ser meu amigo. Sendo assim, quem quer ser meu amigo? E foi bem assim, inocente, que eu fui zoada, óbvio, pra sempre. Não fez nenhum amiguinho! Foi tipo... Eu não lembro mais, eu acho que fiz. Eu sempre fui, tipo, uma pessoa que andou bem por todas as rodas, assim. Mas nunca, porque mais pelo fato de eu gostar de conversar com pessoas do que por interesses. Então, eu sempre me dava bem com o povo, não tinha muita... É que na época de escola sempre tem as meninas bonitas, as meninas
os meninos bonitos. E eu era o tipo da pessoa que, assim, fazia dança, fazia teatro, gostava de esportes. Então eu não era bonita, eu queria conversar. Entendeu? Então era só amizade mesmo. E acho que tudo é válido. Tudo é válido. Sim, com certeza. Você gosta de velocidade, tipo karting? Olha, eu gosto, mas eu sou muito ruim. Tem alguma história de acidentes de kart? Talvez não com você, mas com alguém. Olha, uma vez eu fui andar de kart, eu acho que era meu pai, meu irmão, sei lá o que aconteceu. E meu irmão, eu tirei minha carta de motorista, mas naquela época eu não dirigia. Então eu era muito mais nova. E aí, o meu irmão, ele tava dirigindo e eu não sei por que ele bateu o kart. E o capacete dele virou. E aí, ele não conseguia enxergar o que tava acontecendo. E aí, ele entrou embaixo dos pneus. Eu comecei a rir tanto que eu perdi totalmente o controle do carro, assim, ó. Eu não sei o que aconteceu. Só sei que eu passei em cima das gramas. Nossa. Eu bati em pneu. Aí o moço ficava batendo bandeirinha preta, que bandeirinha preta você tem que sair. E eu não saí. Eu falei, não quero saber, eu segui minha vida. E eu fiquei dando voltas em volta do negócio assim, ó, até eu realmente ser desclassificada. Fui desclassificada. Mas assim, eu ri tanto nesse dia, mas tanto. Então essa que, versão... assim, não sei nem como eu sobrevivi. Essa versão bate com o que a Carlinha contou. Meu Deus do céu. Bom, já estamos aqui há um bom tempo batendo esse papo e eu sei que aí já tá tarde, então eu quero partir já pro final desse papo. Desculpa a minha curiosidade, mas eu preciso saber como que você conheceu o Oscar. Olha, eu morava na Coreia e uma vez ele me mandou uma mensagem e a gente era amigo de Facebook há um tempão. Ok. E eu nem sei porquê. Nossa, então assim, não tinha amizade de infância, de adolescência, nada? Foi internet? Não. Até porque eu sou 11 anos mais nova que ele. Ok. Então, quando eu era adolescente, ele já era velho. Tava pegando uma galera aí já. Aí, ele me mandou uma mensagem. Ele falou, nossa, que bacana, você viaja o mundo e faz aquilo que você quer. E eu falei, oxe, o que esse moço me mandou mensagem? Só que eu não ia voltar pro Brasil. Então a gente começou a conversar e começou a, tipo, ter uma amizade ali. Mas eu não ia voltar pro Brasil. Então, era só amizade mesmo. Uhum. Aí eu voltei pro Brasil, e na semana que eu voltei pro Brasil, ele postou no Facebook dele que ele ia fazer uma peça... Qual é o nome, gente? Caros Ouvintes. Que ele ia fazer uma peça chamada Caros Ouvintes aqui em São Paulo, no MASP, e que ele tinha ingresso amigo. Aí ele falou, galera, tô aqui, ingresso amigo por exemplo, eu sou amiga de alguém do elenco, então ao invés de eu pagar, né, inteira custa R$60, meia entrada custa R$30. Então, o ingresso amigo custa R$20. Ok. Né? Que você é amigo de alguém do elenco, então você não paga inteira e você também não paga meia e não ganha VIP. Né? Você não paga nada pra entrar, você ajuda a classe. Então, ele falou, você tem aqui um ingresso amigo, quem quiser vir, pode vir. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei, nossa, eu tô no Brasil, eu queria ir assistir, né? Porque eu gosto de teatro, eu gosto de assistir peças. Eu falei, faz tanto tempo que eu não vou ao teatro, né? Porque teatro em coreano realmente não era muito bom, não. Aí ele falou, tá bom, vem aí. Eu falei, beleza, eu vou sozinha, porque eu tinha acabado de voltar. Tipo, eu tinha voltado fazer 2 dias. Uau. Aí eu fui assistir a peça, foi a primeira vez que a gente se viu, efetivamente. E aí eu nem consegui cumprimentar ele direito, porque eu tinha acabado de voltar. Fazia 1 ano e meio que eu não tava no Brasil direito, então eu não tinha bilhete único, que é o card do metrô, assim, né? Eu não tinha nada pra voltar pra casa. Na época, eu tava sem o Uber, porque não tinha o cartão de crédito, porque não fazia sentido ter cartão de crédito no Brasil, sendo que eu não morava aqui. Então, eu falei, não, eu vou voltar, porque daí eu volto de metrô, e aí deu tudo certo, eu voltei pra casa. Aí, uns 2 dias depois, eu tava trabalhando numa balada, que eu ainda dançava. Então, eu tava trabalhando à noite em uma balada, dançando, e terminou a balada, eu postei uma foto no Instagram, no Stories. Aí ele falou, nossa, acordado essas horas? Aí eu falei, tava trabalhando e tal. Aí ele falou, não, é meu último dia da minha peça aqui em São Paulo. Eu tô numa padaria com um amigo meu. Falei, eu preciso tomar café, então eu vou aí.
porque era tipo 4 horas da manhã já. Eu ia chegar em casa, ia tomar café e ia dormir. Aí ele falou, beleza, vem daí. Eu falei, tá bom. E aí a gente ficou conversando. E aí ele me levou pra casa. E eu morava com meu irmão na época. Ele me deu uma carona até em casa. E a gente ficou. E na minha cabeça, porque assim, eu tô muito louca mesmo. Eu acabei de chegar, entendeu? Esse moço é conhecido. E eu tô aqui. Não sei nem se eu vou ficar aqui. Mas daí a gente se falava meio que todo dia. E aí, isso foi tipo dia 16, 17 de dezembro. Dia 27 de dezembro ele tinha uma viagem pra Dinamarca. Ele foi pra Dinamarca. E aí ele falou, eu tô indo pra Dinamarca, tal, minha viagem de final de ano, que não sei o quê. Eu falei, puta, eu acabei de voltar, eu não posso sair agora daqui. Mas vai lá, boa viagem. E na minha cabeça foi assim, bom, obrigada, um beijo, passaram bem. E aí a gente ficou, eu falei, não vou ficar mandando mensagem, né, se você quiser conversar sobre a viagem, a gente pode se falar, tal, mas fica à vontade, vai curtir aí sua viagem. Aí ele falou, tá bom. E a gente se falou todos os dias, de coisas muito legais que aconteceram lá, e eu tava aqui no trabalho, e a gente trocando várias mensagens, aí quando ele voltou a gente ficou de vez. Uau, que lindo! Estamos aí há 4 anos e meio. Nossa, de um ingresso amigo, de um convite amigo. Pois é, de um ingresso amigo. Que legal! Foi complicado pra você no começo lidar com essa parte conhecida dele? Ou pra você ele não, era uma pessoa normal, era meu amigo e that's it? Eu acho que foi muito normal, porque eu também fiz teatro. Então, desde sempre, eu sou acostumada a conviver com pessoas da mídia. Pessoas desde as muito grandes até as menos conhecidas, que são conhecidas só no meio teatral. Assim. Então, eu acho que pessoas públicas, pra mim, sempre foram normais. Então, eu não tenho receios. Assim. Então, sempre foi muito tranquilo. Como eu também fiz, tal, e às vezes... Como eu dançava no Raul Gil, Eliana, então às vezes tinha essas pessoas lá e a gente conversava normalmente, então foi bem tranquilo. Que legal, muito bom, obrigada por matar essa curiosidade, eu achei linda a história de vocês, muito fofos. Sim. E agradeço muito a ele por ter te colocado nas lives dele, porque foi assim que eu te conheci. Bom, na verdade ele não me colocou nas lives, eu entrei. Era isso mesmo, deixa eu ver o que tá acontecendo aí. Quem são esses palhaços que estão falando com você? Ai, maravilhoso. Willy, muito obrigada por ter contado todas as histórias que você compartilhou. Achei super legal. Queria te agradecer muito por ter tomado esse tempo. Não vou nem ficar tão assim, ai, tadinha, ela tá fazendo isso à noite, porque você falou que você é uma night owl, né? Você é uma pessoa noturna. Então, tá tudo bem. Obrigada. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Imagina, obrigada a você. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.